Oi, meu nome é Melk e você já pararam pra pensar em como às vezes a gente se pega cantando a música que a gente nem para pra ouvir? E se isso acontece com as músicas que a gente acaba ouvindo sem querer, imagina o que acontece com as palavras que a gente ouve das pessoas que são próximas a gente. Esse vídeo é também uma reflexão sobre as músicas, mas é o ponto de início, mas a ideia é pra gente pensar um pouco sobre como nós somos influenciados por aquilo que está próximo a gente. Talvez você cante uma música, você pense sobre uma música assim que você nunca parou pra ouvir, mas que todo lugar que você vai tá tocando, que parece que tá todo mundo ouvindo, mas você nunca parou pra ouvir. E aí você fica se perguntando de onde é que você conhece aquela música, como é que você sabe aquela música, porque você nunca nem parou pra ouvir isso. E aí é claro que a gente pode pensar sobre uma questão de cultura de massa e de como a indústria faz ritmos que são parecidos para que as pessoas possam se identificar em termos de letra, mas também em termos da batida da música, né, por assim dizer. E aí quando a gente pensa sobre isso e sobre como isso é de fato feito intencionalmente para que aconteça, a gente também pode pensar sobre como muito do que a gente torna verdade é criado para que a gente veja dessa maneira. É assim que os estereótipos, é assim que os preconceitos funcionam. E é claro que quando a gente pensa sobre preconceito, a gente precisa pensar que a gente está falando de um preconceito. Um preconceito é algo que é construído anteriormente, então ele toma como base uma ideia, uma representação de algo antes de que você conheça esse algo. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa sobre como isso acontece porque a gente repete estruturas. A gente tem essa tendência, enquanto seres humanos, de repetir, de fazer o que é mais fácil. E aí, se existe uma ideia coletiva, a gente acaba muitas vezes repetindo essas ideias, repetindo o que está sendo dito pelas outras pessoas. Então, nós levamos para nós as vivências que são construídas por outras pessoas. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente passa a pensar sobre quais são as vivências que nós estamos tendo. Se as músicas que a gente acaba ouvindo sem querer nos influenciam, imagina o que acontece com as coisas que a gente para pra prestar atenção e que estão sendo ditas pra gente. E aí você pode pensar, por exemplo, sobre os preconceitos, sobre as coisas que nós ouvimos e sobre as influências com as quais nós crescemos em relação a outras pessoas, sobre o que as pessoas próximas a nós vão falar sobre outras pessoas, vão dizer o que é certo, o que é errado, que aquilo é coisa de bandido, que aquilo é coisa de gente que não presta, e a gente vai recebendo essas informações. E quando nós somos crianças, nós estamos diretamente influenciados por essas coisas que a gente recebe das pessoas dos nossos responsáveis, dos nossos pais, das pessoas que nos influenciam. E aí, a partir do momento em que nós nos tornamos mais independentes, nós temos a capacidade de pensar por conta própria. E aí acontece o processo de entender coisas e pessoas como partes diferentes, e não com essa ideia, com essa representação de preconceito que muitas vezes é construída nos adultos, em nós crianças. Só que além disso, a gente também pode pensar sobre como a gente acaba construindo a representação de nós mesmos baseada no que as outras pessoas falam sobre nós. A gente ouve as pessoas falando que você é feio, você é ridículo, você não sabe fazer isso, você não presta, você é burro. E aí, o que constrói na nossa cabeça é a imagem de que a gente é isso, sabe? De como a gente é de fato isso que as pessoas dizem. E existe um experimento que é feito, eu não vou lembrar o nome, mas existe um experimento que ele é feito com você propondo um desafio para um grupo de pessoas, e aí algumas pessoas têm a resposta para esse desafio e outras não têm. E aí, por conta disso, as pessoas que não têm a resposta, e você fala o desafio é muito fácil, as pessoas vão se sentindo inferiores por não achar a resposta. O desafio delas não tem a resposta, a do outro grupo tem a resposta, e aí você fala, todo mundo conseguiu resolver, vamos passar pro próximo. E aí as pessoas que não conseguiram resolver pensam que elas estão muito enganadas, sabe? E a gente vai perceber isso acontecer quando a gente para pra pensar sobre as coisas que nós ouvimos quando nós somos crianças e quando nós estamos crescendo. Quais são as influências que nós temos, tanto para pensar sobre outras pessoas, mas a gente já falou sobre isso, então para pensar sobre nós mesmos. Quais as coisas que a gente ouvia dos nossos pais, dos nossos responsáveis, dos nossos professores quando a gente era criança e durante o nosso período de crescimento, sabe? O que a gente ouvia? Quais eram as palavras, quais eram as influências que nós tínhamos para pensar sobre quem nós éramos e quem nós somos hoje? Porque essa é a grande questão. Quando nós somos crianças e recebemos essas influências não tão positivas dos adultos, nós podemos crescer com esses preconceitos, com essas representações inadequadas das pessoas
E a gente acaba virando adultos que continuamos com esses preconceitos, né? E a gente vê muita gente assim. E aí o que ocorre também é que mesmo que você mude isso, e mesmo que você se torne uma pessoa mais responsável, mais inclusiva e que para pensar mais sobre a realidade, a diversidade do mundo ao nosso redor, pode acontecer de você não pensar isso sobre si mesmo. Pode acontecer de aquelas palavras que os seus pais, que os seus professores, que as pessoas próximas a você falavam, continue a ser aquilo que você toma para si mesmo como verdade. Então, apesar de você ter mudado as concepções, os estereótipos, os preconceitos que você tinha a respeito de pessoas ao seu redor, aquilo que foi construído sobre você mesmo ainda continua sendo verdade. E aí a gente precisa pensar sobre duas coisas. A primeira, o que nós estamos construindo a respeito de nós mesmos? Qual é o nosso autoconceito? O que a gente ouve das outras pessoas e toma como verdade? Assim como a música que a gente ouve e acaba repetindo na nossa cabeça porque é uma música chiclete, o que as outras pessoas falam e que a gente acaba repetindo e internalizando? O que as outras pessoas dizem sobre a gente, e mesmo que não seja verdade, é sempre que nós ouvimos sobre nós mesmos e nós internalizamos. A pessoa não precisa mais falar que você tá feio, que você é ridículo, você já internalizou isso e você toma isso pra si mesmo, você toma isso como verdade. E isso é muito prejudicial. Nós precisamos pensar sobre qual é o conceito que estamos construindo sobre nós mesmos. E isso passa por terapia, isso passa por autoaceitação, isso passa por mudanças que a gente precisa tomar para sermos pessoas melhores. E a gente precisa desse processo constante de ter boas influências e de nos cercar de pessoas que passem coisas positivas pra gente sobre nós mesmos, para que a gente possa melhorar enquanto pessoas. E isso não é aceitar completamente quem nós somos e nem aceitar completamente as pessoas ao nosso redor para sermos influências positivas. Como eu falei no vídeo que eu estava conversando um pouco sobre amizade, relacionamentos e sobre confiança, quando a gente está no relacionamento, seja de amizade, seja de um relacionamento romântico, é necessário que a gente dê um toque nas pessoas, sabe? Então não é você ter pessoas que só falam coisas boas sobre você. As pessoas precisam ser verdadeiras, mas eu preciso trazer essas críticas de uma maneira que seja construtiva e de uma maneira que você possa melhorar, e não sair criticando você por tudo que você faz. Além disso, o segundo ponto que a gente precisa pensar é sobre como a gente está influenciando a vida das pessoas ao nosso redor, principalmente das crianças. E aí você pode pensar a respeito do uso das telas e pensar sobre como as crianças estão crescendo com padrões de imagem, de identidade e de cultura completamente bizarros. Mas eu acho que principalmente é sobre como nós temos a responsabilidade de evitar que as crianças tenham esses padrões que são criados através da internet. Então, não só para as crianças, mas também para as crianças, a gente precisa pensar em como nós estamos influenciando as pessoas ao nosso redor. O que a gente tem dito para as pessoas ao nosso redor que é positivo e que ajuda essas pessoas a compreenderem a si mesmas e a se sentirem bem e a poderem melhorar naquilo que é necessário? E o que a gente fala para as outras pessoas que é para machucar, que é para ofender, que é para fazer essas pessoas se sentirem pior? E se isso não é positivo pra gente, obviamente não é positivo para as outras pessoas. Então nós precisamos pensar a respeito daquilo que construímos sobre nós mesmos e o que fazemos as outras pessoas construírem sobre a visão que elas têm delas através das palavras que nós falamos, através daquilo que nós repetimos, através dos padrões e dos comportamentos que nós manifestamos. Isso implica em construir um mundo onde as pessoas possam ter um conceito melhor sobre si mesmas e sobre as pessoas ao seu redor. Nós vivemos em um mundo muito diverso e muito confuso, e aí a gente acaba trazendo esses preconceitos, esses estereótipos que ajudam mais a dividir do que a juntar as pessoas, entendeu? Então, em resumo, se aquilo que a gente ouve, que tá passando numa rua ou num barzinho, fica na nossa cabeça, imagina aquilo que a gente ouve das outras pessoas e que a gente fala para as outras pessoas. E pensando nisso, a gente precisa pensar em construir referências e conceitos positivos sobre nós mesmos e sobre as pessoas ao nosso redor. As que a gente convive e que estão mais próximas, ou as pessoas que são mais distantes, mas que ainda assim existem nesse mundo diverso e complicado que nós existimos. E aí, pensando sobre tudo isso, eu encerro com uma frase que não tem um autor definido, mas que diz o seguinte: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em tudo, amor.